Coelho lá na França. Você sabia que a primeira edição do torneio foi em 91? Muitas décadas depois, o futebol já ser o esporte mais popular do mundo, né, cara? Pois é. E no Brasil esse início também foi difícil. Uma história feita de preconceitos, proibições, injustiças, que aos poucos foi sendo modificada, mas que ainda está longe do cenário ideal. Conheça agora as pioneiras do nosso futebol. Já ouvi várias piadas assim, é mulher macho. Mulher homem? Mulher macho? Sapatão, tá jogando bola, tá não sei o quê. Vamos tirar a roupa dela pra ver se é mulher mesmo e tal. Vai lavar uma louça, vai procurar uma cozinha pra lavar. A casa tá aqui porque talvez em casa não tenha comida. A gente escutava, vai lavar uma roupa, isso é coisa de homem, né? Perna de pau. Tinha os caras que iam assistir o jogo de futebol feminino só pra te esculachar, né? Vocês acham que sabe jogar futebol? Futebol feminino não existe, futebol é pra homem. E outras coisas mais que a gente nem precisa falar. Apanhei bastante. Muitas das vezes eu tive que mentir. Ofendidas, humilhadas, algumas mulheres foram até agredidas porque queriam jogar bola. Contar a história do futebol feminino é contar uma história de resistência. E as mulheres que você vai ver agora foram as que quebraram a primeira grande barreira. Desviar não era uma opção. Alguém tinha que enfrentar. O futebol feminino tem história desde 88. Então o pessoal, só agora, né? Eu vejo muito, parece que só existe 2004 para cá. Não, o futebol feminino existe há muito tempo. E nós tivemos grandes jogadoras numa época muito mais difícil. São as pioneiras do futebol feminino no Brasil. Desbravadoras, destemidas. Mulheres que desconstruíram padrões. Arranquei a cabeça das minhas bonecas e foi assim que eu comecei a dar meus primeiros pontapés. Todos eram contra, que a gente lutava por uma coisa que todo mundo lutava contra. Não era o futebol, era a sociedade, era o país. O lance é o seguinte, o mundo era completamente diferente e as coisas eram muito atrasadas, né? Eu vim aqui para treinar umas jogadas ensaiadas com elas, umas jogadas na banheira, e elas estão fazendo muito bem essas jogadas, né? Mas o torcedor brasileiro está mesmo curioso para saber se as meninas jogam bola para valer. Como que eu ia assistir jogo de futebol se não era transmitido? Eu ouvia um comentário ou outro que tinha futebol feminino no Rio e São Paulo. Mas, fora isso, não era uma coisa assim, tipo, natural de se ver. Mas era tão natural de se fazer? Jogávamos por música. Eu acho, você não pegou, né, Carol? Mas se você visse o nosso time jogar, você falava, que isso? Era um Flamengo antigamente com Júnior, Zico. Era muito bom. Elas transformaram em esporte o que era visto como palhaçada. Nos primeiros registros, o futebol feminino aparece no Brasil como se fosse atração de circo. Até que o tempo foi passando e em 1941, um decreto-lei proibiu que mulheres praticassem atividades que fossem contra o que eles consideravam ser a natureza feminina. Não citava especificamente o futebol, mas estava subentendido que futebol não era coisa para mulher. Nem brincar de bola na rua era permitido a meninas. A justificativa, como aparece no artigo do jornal Folha de São Paulo de 1961, era: as mulheres têm ossos mais frágeis, menor massa muscular, bacia oblíqua, tronco mais longo e por isso menos resistente. Centro de gravidade mais baixo, coração menor, menor número de glóbulos vermelhos, respiração menos apropriada a esportes pesados, menor resistência nervosa e de adaptação orgânica. Foram 38 anos de proibição. Em 79, o futebol feminino deixa de ser proibido no Brasil, o que não significa que se desenvolve a modalidade, porque ele deixa de ser proibido, mas se ele não está regulamentado, você não pode jogar. Em 1982, para comemorar o encerramento de um festival de mulheres organizado pela atriz e produtora Ruth Escobar, foi programado um jogo feminino entre times de Rio e São Paulo. Esta é a primeira vez que elas jogam no estádio profissional.
Seria uma atração antes de um clássico do futebol masculino no Morumbi. São Paulo e Corinthians entrando e recebem uma carta da Federação Paulista falando, ó, não pode. Elas, não. Se o homem pode fazer comida em casa, que a mulher não pode jogar futebol. Quer dizer que é a mesma coisa, é um desenvolvimento que tá aparecendo. E nós soubemos que estava tendo esse problema de liberar ou não liberar o jogo. E nós demos algumas declarações assim para dar uma forçada, declarações que nós não tínhamos o poder nesse dia. Como que a gente vai falar? Corinthians e São Paulo não vai jogar. Preocupados com o clássico, liberaram uma apresentação com 20 minutos cada tempo, para não ter cara de partido oficial. Nós achamos um absurdo. Não, a Federação Brasileira proíbe o jogo. Como proíbe, cara? Tudo você poderia argumentar. Agora, proibir... O que é proibir, né? Nada é proibido. Você sabe, você pode fazer tudo. Nada... Essa palavra, como um Caetano já colocou, é proibido proibir. Eu digo, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. No ano seguinte, em 1983, o futebol feminino foi regulamentado. E mais um pioneiro se juntou às pioneiras. Radar, clube em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Surgia ali o primeiro departamento de futebol feminino. A seleção brasileira feminina, ela veio existir através do Radar. Porque foi o Radar que fazia os melhores campeonatos no Rio de Janeiro, os brasileiros. No Mundial Experimental em 1988, entre 12 seleções, o Brasil ficou em terceiro, tendo o Radar como base do time. Seleção, a gente ganhava uma diária e no início nem era isso. Praticamente jogava por amor. Praticamente jogava por amor e passava muita dificuldade. Ficando hospedada, você acha que a gente ficava hospedada na Granja Comaria? Nossa Senhora. A gente ficava na Escola de Educação Física do Exército, ficava no Cefam, comendo o que os soldados comiam. Nós comíamos de quentinha, nós comíamos e dormíamos embaixo da árvore. Era a preparação para a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, na China. Foi em 1991. Foi da zagueira Elane o primeiro gol de uma brasileira em mundiais, sobre o Japão. Elas voltaram para casa ainda na primeira fase, mas ganharam um título sim, o de seleção. A principal, elas sabiam que ainda era outra. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! É tetra! É tetra! Quando Romário e Bebeto voltaram da conquista do Tetra em 1994, o que sobrou de uniforme foi guardado para elas. Olha aí o tamanho disso. Era desse tamanho porque era tudo masculino. O futebol feminino não existia para a CBF. Então a gente usava tudo do masculino. Shorts, camisa, não era o que a gente queria. Mas quando você chegou lá, que você olhava todo mundo bem, né? Você olhava os americanos, todo mundo bem, né? Bem vestido, você olhava pra gente assim e falava, caramba, que é isso? Mas falava que é, né? Foi uma das coisas que a gente teve também que aguentar, mas... Era o que a gente era, né? A gente era sobra. Essa camisa aqui não foi à toa. Foi a paixão, foi o amor. E que era cuidada com carinho. Aqui cada um cuida da sua com bastante carinho, né? Já que a gente não tem monomia do profissional. Mas eram um time profissional e com brilho a pouco de ser revelado. 1999, Mundial nos Estados Unidos. 7-1 no México, 2-0 na Itália, avançaram para as oitavas. Venceram a Nigéria nas quartas com um gol de Cici, que está entre obras-primas expostas em mundiais. Aquele gol, realmente, não tem como, né? Eu já era especialista em bater faltas, mas aquele gol, eu até vou dizer que realmente foi um dos mais bonitos, com certeza. Perderam na semifinal para os Estados Unidos, que jogavam em casa. Venceram a Noruega para terminar em terceiro, com um bronze. A primeira medalha de mulheres brasileiras numa Copa do Mundo oficial da FIFA. A nossa geração, tecnicamente, não vai existir igual. Daquele primeiro grupo. Você pegando uma Michael Jackson, uma Roseli, Formiga nem existia na época, né? Senira, Russa, Cebola. Um time que continua resistindo. Eu dou aula aqui, né? Eu trabalho nesse campo aqui, aí tem uma escolinha de futebol, né? Aí projeto social,
E às vezes faço uns bicos de churrasqueira. Sou boa, hein? É boa? Sou boa. Eu fui motorista de ônibus durante 8 anos e hoje trabalho de táxi executivo. É minha profissão, né? Esse caminho de barreiras ainda é percorrido por Elane. Eu só tive essa opção de trabalhar de motorista de ônibus. E eu sabia que eu ia sofrer preconceito, mas resolvi encarar como eu encarei o futebol feminino. Briguei por ser capaz de jogar futebol e depois ser capaz de dirigir um ônibus. Será que eu vou ter que terminar minha vida tendo que provar alguma coisa ainda? Coube a elas provar que de frágeis, nossos ossos não têm nada. Que a resistência nervosa é tão feminina quanto masculina. Que a bacia larga gira com uma facilidade. E que o coração feminino é gigante. A nossa luta até hoje é por causa disso, né? A luta é para ser reconhecida, pelo menos as pioneiras, pelo menos ser reconhecida pelo que fez na época. A elas, a todas elas, muito obrigada. No próximo domingo, a história de resistência ganha brilho, com a geração mais vitoriosa do futebol feminino do Brasil. E Marta encanta o mundo.